Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Câmara. Aqui você fica por dentro, de segunda a sexta-feira, das principais notícias do dia. Começa agora, ao vivo, a nossa edição de quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024. E você verá nesta edição: o governo de São Paulo disponibiliza informações sobre serviços da saúde num aplicativo do Poupa Tempo. Justiça Eleitoral publica balanço com o número de eleitores. E saiu a estatística de geração de postos de trabalho na região metropolitana do Vale do Paraíba. EDP divulga aumento no consumo de energia na região. E a entrevista de hoje é com o jornalista Ednei Rovida, trazendo tudo sobre o esporte. Essas e mais notícias começando agora no Boletim Câmara. E a partir de agora, as informações sobre alguns dos serviços de saúde do governo de São Paulo estão disponíveis no aplicativo do Poupa Tempo. E quem explica melhor esta novidade é a repórter Tânia Vinhas. Quem pensa que o Poupa Tempo só serve para facilitar documentações, pensou errado. Agora também é possível cuidar da saúde por ali. Eu explico. Quem tiver o aplicativo no celular ou visitar o site do órgão poderá ter acesso a alguns serviços oferecidos pelo Estado, como, por exemplo, o itinerário das carretas da mamografia, que oferecem exames gratuitos para mulheres a partir dos 35 anos para promover o diagnóstico precoce do câncer de mama. As pessoas interessadas devem abrir o aplicativo ou o site, selecionar a aba Saúde, escolher a opção Mulheres de Peito, clicar em Consultar itinerário das carretas da mamografia e, por último, clicar em Iniciar. Em poucos segundos, será possível verificar a localização da carreta mais próxima na região. O programa Mulheres de Peito também auxilia no agendamento de mamografias e direciona as ligações para o telefone 0800 779 0000 do Sistema Cross. Por meio do 0800, as mulheres entre 50 e 69 anos que não fizeram mamografia nos últimos 2 anos podem agendar o exame mesmo sem pedido médico. E aproveitando que o Dia dos Pais está chegando, o Poupa Tempo também oferece informações sobre o programa Filho que Ama, Leva o Pai ao AME, que atende homens a partir dos 50 anos sem necessidade de encaminhamento médico. Nos ambulatórios médicos de especialidades são oferecidos aos sábados exames preventivos nas áreas de cardiologia e urologia. É a oportunidade de os filhos acompanharem seus pais no check-up. E é só usar o aplicativo para ser direcionado ao lugar certo. E, segundo Maria Cristina Balestrin, coordenadora de saúde digital da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, a ideia é incluir em breve mais programas ali no Poupa Tempo, como informações sobre a posição dos pacientes que aguardam na lista de espera da Central de Transplantes de Órgãos e Tecidos, checklist do programa Vida Sem Nicotina e a localização georreferenciada de hospitais, farmácias e hemocentros. Quanto mais facilidade e informação para o povo, melhor. Obrigado pelas informações, Tânia. E se você quiser participar conosco do Boletim Câmara, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 3625 9525. Você pode participar mandando sua opinião, sua sugestão de matéria e também mandando fotos. Fotos da cidade, a foto sua e da sua família acompanhando o boletim e também a mensagem para nós. Fique à vontade porque o programa é nosso. E seguimos agora com as informações do trânsito pelas principais rodovias que cortam a nossa região. E para você que trafega ou pensa em trafegar pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, segue trânsito livre e boa visibilidade. E na rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento. A viagem segue tranquila. Essas informações são do DER, Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra registra alguns pontos de mais movimento em Taubaté e em São José dos Campos. Mas, ainda assim, a viagem segue sem problema e sem congestionamento. Essas informações foram passadas agora pela CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia.
E agora vamos também às principais manchetes da nossa cidade, região e dos jornais do país. G1 destaca, nova empresa assume gestão do Hospital Municipal Universitário de Taubaté hoje, quinta-feira. A empresa foi escolhida em chamamento público para assumir o HMUT, que sofreu com crises no ano passado e assim a ESPDM deixou a administração do hospital. Diário de Taubaté destaca, desemprego cai para 6,9%. É o menor índice do trimestre desde 2014. No cenário nacional, a Folha de São Paulo traz: Supremo Tribunal Federal volta do recesso com o julgamento da PEC de Bolsonaro e audiência sobre emendas de relator. Texto contestado abriu caminho para que ex-presidente ampliasse benefícios sociais em ano eleitoral. E, por fim, a manchete do Estadão. Olimpíadas 2024. Caio Bonfim conquista medalha inédita na marcha atlética em Paris. Brasileiro leva a prata nos 20 quilômetros e supera o quase pódio na Olimpíada do Rio. Estão chegando as eleições. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro e a Justiça Eleitoral publicou um balanço com o número de eleitores. Essas informações chegam para você agora através do repórter Lincoln Santiago. Somos quase 156 milhões de eleitores aptos a votar daqui a praticamente 2 meses, no dia 6 de outubro, quando acontecem as eleições, e nas cidades com mais de 200 mil habitantes, o primeiro turno. Este é o caso de Taubaté. Conforme o levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o número de taubatianos que vão às urnas é de 242.885 pessoas, um crescimento de 13 mil pessoas, comparado à última eleição municipal em 2020. O aumento do eleitorado é um fenômeno nacional. Segundo as estatísticas do TSE, houve um crescimento de 5,4% do eleitorado em comparação a 4 anos atrás. Neste ano, serão escolhidos o prefeito e os vereadores das cidades. Os nomes dos candidatos serão conhecidos a partir de 16 de agosto, um dia após o término do prazo para o registro das candidaturas. Ainda com relação às estatísticas do TSE, chama a atenção o número de mulheres, que representam 52% do total de eleitores, e o aumento do eleitorado jovem, aqueles que têm entre 16 e 17 anos e ainda não são obrigados a votar. No boletim de amanhã, a gente volta a falar sobre eleições, com foco na divulgação de informações falsas. Obrigado, Lincoln, pelas informações. E hoje é quinta-feira. Você está se programando para o final de semana? Então vamos à previsão do tempo. E hoje, quinta-feira, vai ser de temperaturas mais elevadas. O sol deve finalmente aparecer no período da manhã, mas o tempo deve ficar nublado no período da tarde. As mínimas chegam a 14 graus e as máximas podem atingir 25 graus. Sensação térmica pode ser ainda maior em razão do sol, que vai bater forte, sem nuvens hoje. Essa semana será de instabilidade. Amanhã, na sexta, podemos ter um aumento na temperatura e no final de semana promete um tempo mais limpo e ensolarado. Hoje, não há possibilidades de chuva. E a estatística de geração de postos de trabalho da RM Vale do Paraíba revela que as maiores cidades da região, São José dos Campos e Taubaté, tiveram resultados bem diferentes. Os números apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, demonstram que a região encerrou o mês de junho com um saldo de 896 novos empregos, representando uma boa recuperação diante do saldo negativo de menos 195 registrado em maio. São José dos Campos e Jacareí lideram a lista de criação de novos postos de trabalho, chegando a quase 500 na soma dos dois. Na outra ponta estão Taubaté e Guaratinguetá, que registraram os maiores déficits, ambos com menos 85 empregos cada. Taubaté aparece pelo segundo mês consecutivo com resultado negativo. Em maio, o município fechou 559 postos de trabalho. Contudo, se avaliarmos todo o primeiro semestre de 2024, Taubaté lista na segunda colocação, registrando saldo positivo de 2.161 empregos com carteira assinada.
Legal, e nós recebemos agora no estúdio o Ednei Rovida, jornalista Ednei Rovida, nosso companheiro da Net Sports, que está sempre conosco também, no Jogo Franco que você acompanha toda segunda-feira. Vamos falar do futebol amador, vamos falar de atuação do nosso atleta aqui de Taubaté nas Olimpíadas de Paris. Bom dia, Edson, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Miguel. Bom dia, amigos que estão acompanhando o Boletim Câmara. Pois é, a gente tem uma semana aí de definições, né? A gente teve a definição das quartas de final do futebol amador da primeira divisão aqui da cidade. Segunda divisão também chegando, faltam só 2 rodadas para definição dos que passam para as oitavas de final e dos rebaixados. E a gente teve o nosso Gustavo Balalouca sendo mais um dos vitimados lá pela roubalheira da arbitragem na França. Isso aí tá um absurdo. Não acontece só por aqui. Mas vamos começar pelo futebol amador. Vamos falar quais são os confrontos deste final de semana, das quartas de final, que promete movimentar bastante a cidade. Vamos lá, Miguel. Passaram 8 times que vão se enfrentar neste domingo. Depois vai ter uma pausa no próximo domingo, que é o Dia dos Pais, e eles voltam a se enfrentar no dia 18. Lembrando que agora quartas de final e semifinais são sempre confrontos de ida e volta. Nesta fase das quartas de final, os times têm a vantagem de poder decidir em casa. Apenas essa vantagem, né, Ed? Apenas essa vantagem. Não tem resultados iguais. Não Dois tem, resultados iguais, exatamente. Penalidade máxima. O famoso gol qualificado, que nem na Libertadores existe mais, aqui no futebol amador de Taubaté também não existe. Então, 2 resultados iguais, vai para as penalidades a decisão. E os duelos são os seguintes. Neste domingo, todos os jogos marcados às 10 horas, mas aquela 10 horas, né, Miguel? Que tem sempre aqueles 20 minutos de tolerância. Aquela tolerância até às 11. Exato. Mais ou menos. 20 minutos que chegam até 11, 11h30. Não, mentira. Nunca passa das 11. Mas a Água Quente recebe Unido São Gonçalo, o jogo no Jaraguá. Vila São José recebe o Morisco no Parque Paduan, aliás. Esse é o jogo? Esse é o nosso jogo. O jogo. TV Câmara às 10 da manhã. Que pode chegar às 11. Exatamente. Ao vivo, canal 4.2, TV aberta, YouTube também. A dica para quem vai acompanhar pela TV Câmara fazendo um churrasco é que comece a acender a churrasqueira 15 para as 10. Aí dá tempo de acender a churrasqueira, coloca a carne. Quando o jogo começar, já vai ter carne para soltar para seus convidados. Depois, o Parque São Luís, esse é uma das belas novidades desse ano, tá? O time do Parque São Luís, juntamente com o da Água Quente. O Parque São Luís recebe União Operária no Parque São Luís e o Ipanema vai receber o Vila São Geraldo lá no Sebastião Pereira Goulart. Lembrando, no dia 18, os mandos se invertem, né? Vai ser o jogo de volta no São Gonçalo, jogo de volta no Morisco, jogo de volta na Estiba e o jogo de volta no Vila São Geraldo. E a torcida, né, Edson, é que tudo transcorra na mais perfeita tranquilidade, paz. Né? Sem dúvida nenhuma, como aliás está acontecendo esse campeonato. Exatamente, um destaque positivo, sem dúvida nenhuma. Tivemos partidas do futsal? Tivemos ontem a estreia do nosso sub-20 do futsal no torneio que, como é que eu vou dizer para você? É como a gente tem aqui no Amador o campeonato juvenil, agora a Liga Nacional de Futsal fez a Liga Talentos do Futuro, que são só os times sub-20. O Taubaté Futsal estreou ontem jogando em Pato Branco contra o time do Pato Futsal, perdeu por 1-0. Essa agora a equipe principal? Não, o sub-20. Talentos Futuro. Talentos Futuro. Perfeito, entendi. A equipe principal é que os nomes são parecidos, então confunde um pouco. Porque na segunda-feira, jogando aqui em Taubaté, finalmente agora, né, Miguel, a gente consegue falar que a gente manda um jogo aqui. Jogou em casa de verdade. Jogou em casa, literalmente, contra a equipe do Esporte Futuro, que é um time do Paraná, e perdeu jogando aqui... empatou jogando aqui no SEDES por 3-3. Ainda falta a vitória aqui em casa, né, Miguel? É o segundo jogo aqui pela Liga Nacional, ainda falta a vitória, e o Taubaté Futsal ainda tá naquela coisa de na zona de rebaixamento. Tá ainda. Tá na zona do rebaixamento, tá ameaçado. Esse era um jogo que precisava vencer, porque o Esporte Futuro é um adversário direto aí nessa parte baixa da tabela, precisava ter vencido. Não venceu,
continua ameaçado pelo rebaixamento. Eu quero agradecer a sua participação, mas também já quero fazer um convite, porque nós temos atletas que vão participar da Paralimpíada, né? Nós temos atletas, temos o Gigante, temos o André Rocha. Então, a gente volta a se falar quando iniciar a Paralimpíada, porque nós vamos falar de atletas de Taubaté e que foram buscar medalhas, né? Estão embarcando para pegar medalha. Sim, sem dúvida nenhuma. O André Rocha é um dos maiores recordistas aí É bicampeão na mundial. classe dele, bicampeão mundial, Gigante também. É o campeão olímpico. Campeão olímpico. Então, chances grandes de medalha para o Brasil e para Taubaté. Convite mais do que aceito, Miguel. Só para fechar, tem segunda divisão também nessa rodada. Tem segunda divisão nessa rodada. Nona rodada, oitava rodada de 9 previstas. Você tem os jogos? Tem os jogos. Vamos passar rapidinho então para os Vamos lá. nossos amigos. Grupo A acontece à tarde, todos os jogos às 15 horas. O Mônaco recebe o Brooklyn, jogo que pode definir o rebaixamento do Mônaco. Gurilândia recebe o Parque Europeu, Juventus recebe o Belém. Flamenguinho recebe o Vila Nogueira e o Sítio Santo Antônio, também briga contra o rebaixamento, recebe o Interzurk. O Grupo B acontece de manhã. Às 10h30, o 13 de maio recebe o Unidos da Vila. Às 10 horas, o Unidos Marlene Miranda recebe o Boca Juniors, Jardim América, virtualmente já rebaixado o Boca Juniors. Ainda tem chances matemáticas, mas dificilmente escapa e esse jogo provavelmente vai bater o martelo do primeiro rebaixado da segunda divisão. Também às 10 horas, o São Gonçalo recebe o Rodoviário, o Rodoviário Clássico. Às 10h30, o Estoril City recebe o Parque Aeroporto. E às 8h10, abrindo a rodada, o Rodoviário Cidade Jardim recebe o tradicional Nova América. Miguel? Muito obrigado pela sua participação, Ednei. Até uma próxima oportunidade. Imagina, é sempre um prazer participar aqui com vocês. Lembrando, domingo, 10 horas, Vila São José e Morisco, ao vivo. E lembrando, segunda às 17, Jogo Franco, junto com Alexandre Cardoso e Ednei Rovida, para nós falarmos da rodada da segunda e da repercussão das quartas de final. Fica aqui para você saber disso aqui, ó. A EDP, que é a empresa responsável pela distribuição de energia na região do Vale do Paraíba, divulgou um dado que afeta o meio ambiente e o bolso do munícipe. Houve um aumento de 8% no consumo aqui da região. E a repórter Tânia Vinhas traz essa informação com mais detalhes para você. É isso mesmo. A EDP faz o serviço de distribuição de energia em 17 cidades da região. E nessa semana, ela divulgou que o consumo aqui no Vale, entre os meses de janeiro e junho, foi 8% maior do que o mesmo período do ano passado. Se essa porcentagem parece até pouca, veja em outros números. Segundo a concessionária, o aumento no semestre chegou a 289.178 megawatts-hora, uma quantidade de energia que daria para abastecer uma cidade do porte de São José dos Campos por quase 2 meses. Os maiores vilões dessa conta não são segredo. Nas altas temperaturas, o ar-condicionado anda cada vez mais requisitado, enquanto a geladeira fica sobrecarregada para dar conta do serviço. Já o chuveiro elétrico trabalha mais ainda nos dias mais frios, para garantir o banho quente de todo mundo. Segundo a EPE, a empresa de pesquisa energética, o comportamento de consumo cresceu tanto nas casas quanto nas lojas e na indústria, e isso no país todo. De acordo com a pesquisa de abrangência nacional, a classe residencial correspondeu ao maior índice de aumento, de 12,3%. As classes comercial e industrial tiveram expansão de 8,4% e 3,8%, respectivamente. A EDP reforça a importância de adotar medidas para o uso consciente de energia e até mesmo a menor das atitudes de ajuda. A boa notícia é que pelo menos a bandeira tarifária voltou a ser verde este mês, sem cobrança extra. Até mais. É isso, Tânia. E segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o volume das chuvas na região sul em julho contribuiu para a definição da bandeira verde em agosto. Mas isso não é nenhuma desculpa para o abuso da energia elétrica. O uso consciente sempre. Obrigado, Tânia, pelas suas informações. E a Câmara tem um programa especial que incentiva a visita de alunos. Isso quem conta melhor para a gente é o estagiário Murilo Henrique.
Esse é o programa Escola Vai à Câmara, criado em 2009. Os estudantes do ensino infantil, fundamental, médio e universitário de escolas particulares ou públicas são convidados a vir conhecer as instalações da Câmara, os gabinetes, o estúdio da TV e o plenário. Durante a visita, os estudantes têm a oportunidade de conversar com um vereador, que responde as perguntas e mostra como funcionam as atividades políticas e legislativas. Uma das intenções do programa é conscientizar os estudantes sobre a cidadania e refletir sobre os problemas que mais afetam a população. Ficou interessado? As escolas podem se inscrever para participar do programa no cerimonial da Câmara, pelo telefone 3625-9501. Cada grupo deve ser formado por 40 estudantes no máximo, e todas as visitas são acompanhadas por um servidor da Câmara. E desde que foi criado esse programa, diversas escolas do município já trouxeram seus alunos para conhecer o trabalho do Legislativo. Se você tem interesse, é só você ligar no 3625-9501 para obter maiores informações. E o mercado da eletromobilidade vem uma crescente no Brasil comparado aos números de 2022 e 2023. As expectativas são grandes para uma maior evolução até 2026. As informações com Lucas Levin. O resultado do primeiro semestre consolida a evolução do mercado brasileiro de eletromobilidade. Ao todo, foram registrados 79.304 veículos leves eletrificados vendidos no país. Com 14.396 emplacamentos em junho, o mês foi o terceiro melhor registrado pela série histórica, que começou a ser computada pela Associação Brasileira de Veículos Elétricos em 2012. Esses números representam um aumento expressivo de 146% em relação ao período do ano passado e de 288% no mesmo período de 2022, fazendo que o país atinja a marca simbólica de 300 mil eletrificados em circulação, o que representa 4% da frota total do Brasil. Porém, esses números não significam que o cenário vai melhorar ainda mais. Novas alíquotas do imposto de importação dos veículos entraram em vigor recentemente e devem aumentar o custo dos eletrificados para o consumidor gradativamente, chegando a 35% em julho de 2026. Outra preocupação são as novas regras de segurança para a prevenção de acidentes com carros elétricos, que serão lançadas pelo Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Essas novas regras vão afetar o mercado de recarga dos veículos em edifícios residenciais e comerciais e provavelmente serão referências para todo o país. Obrigado, Lucas. E com essa informação nós encerramos a edição desta quinta-feira, dia 1º de agosto, do Boletim Câmara ao vivo. Eu agradeço a sua companhia, a sua participação e voltamos amanhã com mais informação e com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Um forte abraço.